A paz do Senhor, queridos, é com grande satisfação que nós estamos aqui novamente para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos dando início à segunda parte do nosso estudo sobre os dons. A primeira parte nós falamos sobre os dons do Espírito Santo e hoje nós vamos começar a segunda parte falando sobre os dons de Cristo. Os dons de Cristo que são separados em 5, segundo a passagem que nós encontramos lá em Efésios 4, versículos 1 ao 12. Mais especificamente, no versículo 11. E a ordem que nós encontramos nessa passagem é apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Amém? Nós vamos falar hoje sobre os apóstolos. Mas antes de começarmos a falar, eu queria brevemente ter um pequeno minutinho de oração com você. Tá bom? Vamos lá, onde você estiver, se você puder fechar seus olhos, ou se não puder, por alguma necessidade, dificuldade, ore em seu pensamento nesse momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te dou por essa rica e preciosa oportunidade. Meu Deus, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, a vida deste querido, desta querida que neste momento está acompanhando este vídeo. Meu Deus, eu não sei qual é a situação de momento da vida desta pessoa, mas que nesse momento eu só possa vir abençoá-los, dando graça, dando força, saúde física, espiritual. Meu Deus, que esta vida venha ter um encontro contigo neste momento e que o tocar das suas mãos venha sarar as suas enfermidades, venha sarar as suas feridas, Senhor amado, através do teu sangue precioso, Senhor. Pai querido, eu te rogo que o Senhor venha me dar entendimento, discernimento, sabedoria para falar daquilo que diz respeito às tuas coisas. Ó Deus, nada sou, nada fui, nada serei. Se tu, Senhor, não nos der inspiração, entendimento e discernimento de tudo aquilo que te pertence, Senhor. E se tu não nos mostrar, não nos revelar, não saberemos dizer coisa alguma. É que eu te peço e te agradeço no nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, irmãos. Hoje nós vamos falar então, como eu já passei antecipadamente, sobre os dons ministeriais. O que é ministério, irmãos? O que é ministério? Nós, ao longo da nossa caminhada com Jesus, nós já vimos diversos tipos de ministério que as pessoas criam e ficam dando nome para tudo quanto é lado, e qualquer coisa é ministério, qualquer serviço é ministério, tudo é ministério, ministério, aquela coisa doida. Mas nós vamos especificar aqui de uma maneira clara, simples, direta, o que é ministério, antes da gente começar a falar sobre o primeiro dom de Cristo, que é o apóstolo, tá bom? Então eu anotei aqui, queridos, esse significado sobre o que é ministério, para que a gente tenha bem esclarecido a esse respeito. Porque, irmãos, as coisas que Deus nos dá, ela precisa ser valorizada pelas pessoas. Aquilo que Deus nos dá, por si só, possui um grande valor.
É a mesma coisa se eu pegar um diamante, um rubi, não importa o tamanho dele, para ser grande, pequeno, redondo, quadrado, triângulo, cravejado de diamante, e a forma que for, não importa. Ela pode valer bilhões de reais, bilhões de dólares, bilhões de euros. Por si só, ela já é um objeto de grande valor. Mas se eu der isto nas mãos de alguém que não dá valor, não dá importância, isto para ela é como se fosse um papel de guardanapo. Entendeu? Um papel toalha. Vai usar para enxugar alguma coisa, limpar alguma coisa, a massa joga fora. E é uma pena, irmãos, quando nós vemos pessoas que se intitulam de crentes, obreiros, ministros da casa de Deus, banalizando e de uma maneira muito simplória, muito insignificante, aquilo que é tão grande, aquilo que é de tão grande importância, tão grande valor, porque quem dá esse talento, perdão, irmãos, quem dá isso para o crente é o Senhor Jesus. Não é o José das Couve, né? O Cláudio das Cana, o Mané do Pão. Não, não é. Não é o vizinho, um estranho qualquer. É Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso Redentor, nosso Libertador, e por aí vai afora. Então, eu estou fazendo esse ensaiozinho de momento, sendo enfático nisso, para que você, querido irmão, querida irmã, amigo, amiga, seja você quem for, de perto ou de longe, não importa a placa da igreja, você precisa valorizar aquilo que Deus te dá. Entende? Para outro pode não ser importante, mas para você precisa ser muito. Perdão, irmãos. A gente começa a falar. Então, não banalize. Não encare de modo muito simplista, muito simplório, algo que tem grande valor. Tá bom, irmãos? Vamos lá. Ministério é algo incrível que foi dado a alguém inadequado para fazer algo impossível por um tempo indeterminado e sem os recursos necessários. Nunca se deve ter mais dinheiro que visão, pois o dia em que tiver mais dinheiro, perder-se-á a visão. Quando estiver fora do propósito de Deus, não se tem recurso. Mas quando se estiver dentro do propósito de Deus, aparece o recurso. Amém? Eu quero repetir essa segunda parte. Nunca se deve ter mais dinheiro que visão, pois o dia em que se tiver mais dinheiro, perde-se a visão. Quando estiver fora do propósito de Deus, não se tem recurso. Mas, quando estiver dentro do propósito, aí aparece o recurso. Esse é um entendimento a respeito do que se entende por ministério. Outro entendimento é: ministério é a transmissão da verdade do evangelho em pregação, aconselhamento, anúncio, ensino. Tudo bem? Vamos olhar aqui.
Nossa referência, como eu disse, é lá em Efésios 4, 1, 12. Eu quero dar algumas referências, porque antes da gente fazer alguns comentários a respeito. O título, existe na Bíblia algumas passagens onde alguns estudiosos entendem que é atribuído o título de apóstolo além dos 12 que já se sabem, tá bom? As passagens onde se encontra esse título sendo atribuído a outras pessoas, eu vou falar a passagem e a quem foi atribuído esse nome, tá bom? Vamos lá. Atos 14, 14, a Barnabé. Em 1 Tessalonicenses 2,6, a Silas e Timóteo. Em 1 Coríntios 15, 7, a Tiago. Romanos 1, 1, Paulo. Em Romanos 16, 7, a Andrônico e Júnias. Romanos 16, 7. Em Filipenses 2, 25, a Epafrodito. Ok? O título, nesses casos, tirando o de Paulo, evidentemente, parece ter tido mais de um sentido. Tudo bem? Lá a gente observa algumas outras referências a esse respeito. Mateus 10, 2, Mateus 19, 28, 1 Coríntios 15, versículos 5 a 7, Gálatas 2, 7 a 9, Gálatas capítulo 2, versículo 7 a 9, Atos 14, 14. Amém? O que faz um apóstolo? Existe apóstolo ainda hoje? Muito bem. O título de apóstolo, eu aprendi que o apóstolo ele é um fundador de igrejas. Ele tem até um trabalho similar ao de missionário. Essas outras passagens que eu dei de início aqui para os queridos, onde os títulos são atribuídos com a passagem, o nome das pessoas que eu mencionei, estão mais próximos de missionário. Ok? O apóstolo, ele é um fundador de igrejas. Ele vai, sai, prega o evangelho, prepara pessoas, capacita pessoas escolhidas por Deus, coloca elas como dirigente daquele trabalho, daquele local, daquela igreja, e vai embora fazer o segmento do seu trabalho, do seu ministério. E assim por diante. Nós vemos dentro da Bíblia, irmãos, os 2 apóstolos que andaram com Jesus durante 3 anos. Quando Jesus subiu aos céus, eles já não estavam mais em 12, estavam em 11, porque Judas havia se suicidado. E aí nós vemos Pedro falando lá em Atos 1. Isso. Em Atos 1 em diante. Mais exatamente capítulo 1, versículo 16 a 26. Pedro tomando a palavra, falando com os demais. E ali eles chegaram ao consenso de que haveria um substituto. Precisava haver um substituto para Judas. E ali foi colocado as condições de quem poderia substituir Judas. Uma delas era ter andado com Jesus, ter visto o que Jesus fez. Então, esses eram os requisitos necessários para se ser um apóstolo. Aí, em cima desse fato que eu estou falando aos meus irmãos, alguém pergunta, mas pastor,
Existe apóstolo hoje? Porque eu vejo na igreja A, apóstolo tal, na igreja B, o apóstolo tal, na igreja C, o apóstolo tal, na D, na E e assim por diante. Eu já vi igreja, ministério apostólico, não sei o que, não sei o que, ministério apostólico profético, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Queridos, eu vou ser muito sincero, eu vou ser direto com os irmãos naquilo que eu aprendi dentro da palavra de Deus, no meu tempo em que eu frequentei a escola bíblica, quando era jovem, e, dado as referências e as circunstâncias que foi colocado por Pedro ali, e a situação em que Paulo foi colocado para que fosse aceito pelos os discípulos mais velhos assim, eu digo que de mais tempo de caminhada com Jesus, que andaram com Jesus, comeram com Jesus, viram Jesus fazer todos os milagres. Então, queridos, Paulo sofreu um pouquinho para ser reconhecido. Porque Paulo não andou com Jesus, não comeu junto com Jesus, não viu os milagres que Jesus fez, mas ele teve um encontro sobrenatural com Jesus no caminho de Damasco, quando ele literalmente caiu do cavalo. Então, queridos, no meu entendimento e por aquilo que a palavra me mostra, o apostolado encerrou-se com os 12 e apóstolo Paulo propriamente dito. Vamos lá. Quanto desses apóstolos de hoje andaram com Jesus? Comeram com Jesus? Viram Jesus fazendo milagres? Tocaram em Jesus? Abraçaram Jesus? Quantos deles? Nenhum. Agora vamos lá. Comparando com Paulo. Quantos desses apóstolos de hoje tiveram um encontro sobrenatural com Jesus? Quantos? Pergunto. Acredito que nenhum. Então, irmãos, alguém superior a esses homens que hoje, ou até mulheres também, que se intitulam de apóstolas, alguém acima deles deveria ter sido ungido por um outro alguém superior a ele. Aqui no Brasil, essa nomenclatura de apóstolos começou a aparecer por volta aí da segunda metade dos anos 80. Os irmãos que têm mais ou menos a minha idade vão se recordar de quando a igreja Renascer em Cristo apareceu. Apareceu com grande força, com um trabalho evangelístico voltado para os jovens. Ali começou a aparecer o Estevão Hernandes. E daí, a partir dele, tinha um outro que agora não me recordo o nome, que foi ungido por um homem que veio, se não me falha a memória, da África. Alguém aí que esteja mais antenado com esse assunto, me perdoe se eu faltei, né, na memória aqui agora. Mas então vamos lá. Eu não posso, irmãos, aceitar uma pessoa que se intitula de apóstolo, porque nenhum deles andou com Jesus, comeu com Jesus, bebeu com Jesus, viu Jesus fazendo milagre ou teve um encontro sobrenatural com Jesus. Até porque o próprio Cristo teria que testificar para os outros de que ele, Paulo, era o escolhido dele. Jesus apareceu para Ananias e falou: olha, Ananias, eu quero que você vá lá em tal lugar e vai ter um encontro com Saulo, porque ele é um escolhido para mim. Ok? Porém, apesar da minha discordância em não reconhecer o ministério de apostolado sobre esses homens
ou mulheres que estão por aí nos dias de hoje, ainda assim, mesmo discordando, eu preciso respeitar a unção que está sobre eles. Mesmo discordando, eu preciso respeitá-los. Agora, uma outra coisa é, quem ungiu esses homens e mulheres é que vai ter que prestar conta e justificar o porquê que foi derramada essa unção e dado esse nome, esse cargo, essa nomenclatura para essa pessoa. Ok? Então, irmãos, existe uma banalização dos ministérios, dos dons de Cristo. Se já existe uma banalização, uma infantilização dos dons do Espírito Santo, mais ainda os dons de Cristo, que são dons ministeriais. Amém? Nem todo mundo é chamado apóstolo. Hoje, irmãos, para qualquer um que queira abrir uma igreja, ele junta 3, 4, 5 mil reais, aluga um salão, um camarada ou uma mulher que seja boa de fala, saiba, tem uma influência verbal muito boa, chama as pessoas para dentro da sua, entre aspas, igreja, ou pseudo-igrejas, como queiram, tanto faz, e ali se faz a igreja, e ali tem um apóstolo. Mas aí a pergunta que eu faço, qual é a bagagem espiritual que essa pessoa tem? Porque, irmãos, para os apóstolos chegarem na posição em que eles estavam, eles precisaram de 3 anos de caminhada com Jesus. 3 anos observando, olhando o que Jesus fazia, como fazia, por que fazia, para quem fazia, para quem ele dava uma palavra de carinho e para quem ele dava chicotada. Tudo isso eles viram e muito mais. É que a Bíblia diz assim que, olha, não há tinta e nem papel suficiente para que se relate aquilo que Jesus fez. Não existe, não existe. A Bíblia, ela é nesse ponto, muito curta. Porque, imagina, o que Jesus fez em 3 anos. 3 anos, todo dia ali, ó. 365 dias. Mais de 1.300 dias de ministério. Alguém aí que for bom de conta aí, faz aí, 365. No nosso calendário, né? Não no do judeu. Não no do judeu. No do judeu dá muito mais. Então, queridos, é preciso ter-se muita responsabilidade, muita intimidade com Deus. Alguém para chegar a uma condição de apóstolo, pastor, bispo, seja lá o que for, numa função de hierarquia, de comando, de liderança, essa pessoa tem que ter pelo menos algum tempo de banco. Não assistindo o culto, mas no banco, assistindo, participando, compartilhando da escola bíblica dominical. Dos cultos de doutrina ou culto de ensino, como queiram, tanto faz. Será que essa pessoa já se dedicou algum tempo ao estudo da palavra? Foi bom aluno, foi bom frequentador dos cultos de doutrina? Foi aluno assíduo na escola bíblica? Não vou nem falar de curso de teologia. Porque curso de teologia, no meu entendimento, é para quem já esgotou a sua fonte de busca numa escola bíblica na igreja local. Então ele vai se aprofundar o seu conhecimento no estudo teológico. Lembrando que só conhecimento de letra não é suficiente. Não é suficiente para se chegar numa condição de liderança de uma igreja. Não basta, não é suficiente ser parente, não é suficiente ter dinheiro, não é suficiente ser uma pessoa catedrática, estudada, com faculdade, com universidade, com pós-graduação, com mestrado, né, com doutorado, ter vivência no exterior, ter ido para Israel 500 mil vezes. Nada disso é suficiente. O principal é, além de ter uma vivência de conhecimento bíblico, ter participado de escola bíblica, ter sido um aluno assíduo, bom frequentador, é ele ter sido escolhido, chamado e ungido por Deus.
É, exatamente. Exatamente. O que eu quero deixar bem claro para os queridos aqui, que se a pessoa que se intitula por apostolado, ela foi ungida por quem? Ela responde por quem? Quer ver? Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. E aqui vai uma dose dobrada de respeito e de cautela no seguinte sentido. Veja bem, quando a gente participa de uma determinada denominação, alguma igreja, algum ministério, seja ela qual for, não vou citar nome porque existem centenas, mas preste atenção, essa igreja local que você frequenta, ela tem um pastor, ok? Esse pastor, ele é subordinado a quem? E esse outro é subordinado a quê? A quem? Ele dá explicações a quem? Eu, por exemplo, os irmãos que congregam comigo na minha igreja, me perdoem a expressão minha, tá? É uma força de expressão. Eu não tenho nada meu, não. Eu participo de um grupo, de uma igreja. Então, a igreja não é minha, é do Senhor Jesus. Então, a palavra minha é só uma expressão, tá? De participação e não de posse, tá bom? Então vamos lá. Os irmãos que congregam na minha igreja sabem que eu sou o pastor delas. Mas também sabem que, mesmo sendo pastor delas, eu estou debaixo de autoridade. Eu estou subordinado ao pastor da igreja sede. Ah, mas parou por aí? O pastor da igreja sede, ele é soberano. Tem a autoridade total. Ele não precisa prestar conta a ninguém. Muito pelo contrário. Ele também, o pastor da igreja sede, ele é subordinado à convenção estadual. No caso, nós estamos falando da Igreja do Brasil para Cristo. Eu não sei como funciona a hierarquia entre as igrejas da Assembleia de Deus, Metodista Wesleyana, Presbiteriana, Deus é Amor, e por aí vai. Cada denominação tem uma hierarquia diferente, imagino eu. Mas nós estamos falando do Brasil para Cristo, que é a qual nós conhecemos. Então, o pastor da congregação ele é subordinado ao pastor da igreja sede, que por sua vez é subordinado ao presidente da convenção do estado ao qual ele está ligado. O presidente da convenção de um determinado estado, ele está subordinado ao Conselho Nacional, ao presidente nacional. Eventualmente, no caso do Brasil para Cristo, por exemplo, de outras igrejas que têm igrejas, templos fora do Brasil, essas igrejas do exterior têm a sua mesma cadeia hierárquica entre elas, dentro daquele país, e são subordinadas ao país sede. Ah, mas e o presidente da obra? É subordinado a quem? Ah, aí nós chegamos num ponto importante. No caso do Brasil para Cristo, durante algum tempo, quando o missionário Manuel de Mello estava vivo, o presidente tinha sua autonomia para fazer o seu trabalho, mas sempre olhava para o missionário Manuel de Mello, missionário, e aí? Porque ele era o fundador. Embora ele tivesse prontificado todo um sistema, uma hierarquia, uma organização do trabalho e tal, tudo certo. Mas e aí? Para por aí? Não. Porque acima do presidente e ou fundador, hoje, no caso, o missionário Manuel de Mello já descansa no Senhor, o presidente da obra, no caso, hoje, 2021, pastor Luiz Fernando Bergamins. Ele é subordinado a quem? Chegamos à máxima, a hierarquia máxima da denominação, a Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo. E aí? Pastor Luiz Bergamins está subordinado diretamente a Deus, ao Espírito Santo, o dono da igreja. Ok? Então, queridos, para se chegar numa condição de liderança de uma igreja local, é preciso muito chão. É preciso ter uma história dentro da igreja.
Porque quando chega, escuta, mas aquele homem ali, como é que ele chegou à condição de pastor? Como é que ele chegou à condição de presbítero? Procura saber qual é a história dele. Ou dela. Para quem? Para as denominações que tem mulher como pastora? Procura saber. Ou é ela ou ele está ali só porque é parente, tem influência financeira, influência política, ou coisa que o valha. Então, queridos, eu quero dizer para vocês hoje, em nome de Jesus, tem muita gente aí por aí se intitulando de apóstolo, e de apóstolo não tem nada. Na dica de nada. Então, irmãos, mas ainda assim, como eu falei para os irmãos agora há pouco, ainda assim, devemos respeitá-lo. Eu sempre lembro do exemplo de Davi. Saul já tinha sido rejeitado, mas ainda assim, a unção de Deus estava sobre ele. Ele já estava rejeitado. O reino dele estava encerrado. Era só questão de tempo dele sair e Davi assumir, de fato e direito o comando do povo de Israel, humanamente dizendo, diga-se de passagem. Ok? Isso não nos dá o direito de ofender, não nos dá o direito de perseguir, não nos dá o direito de falar mal dessas pessoas, amaldiçoar essas pessoas, essas igrejas, ainda que sejam igrejas de procedência duvidosa. Nós devemos combater o pecado, sim, a mentira, sim, a falsidade, sim, mas com temor. Porque essas pessoas que estão sendo consagradas de qualquer maneira, elas também vão comparecer diante de Deus, assim como eu e você, caros e nobres companheiros de ministério. Cada um tem o seu jeito de pensar, cada um tem o seu jeito de se expressar a esse respeito, mas eu recomendo cautela, prudência, tudo bem? Antes de abrir a boca e criticar alguém a respeito desta questão, muita cautela, tudo bem? Sabendo que o Senhor é quem comanda todas as coisas, a igreja é do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Então, meus queridos, essa foi a parte que eu separei aos irmãos como o nosso ponto de partida sobre os dons de Cristo, tá bom? Nosso próximo episódio nós vamos falar sobre os profetas, que tem um pouquinho de diferença da pessoa que possui o dom de profecias, tudo bem? É um pouquinho diferente e no próximo vídeo nós vamos explicar isso para os queridos, tá bom? Eu espero que os irmãos tenham sido abençoados, edificados com esse vídeo de hoje. E eu rogo aos irmãos, queridos, continue orando, continue pedindo ao Senhor graça, força, porque os dias são maus, os dias são ruins. Ainda vão se levantar muitos falsos profetas, muitos falsos pastores, falsos apóstolos, falsos cristos, falsos de tudo quanto é jeito. Mas se eu e você estivermos alicerçados na palavra e guardados pelas suas mãos poderosas, nenhum mal nos sucederá. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa degustar desse trabalho, que é para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, irmãos, Deus te abençoe, Deus te guarde e até o próximo vídeo. Amém? Fique com Deus, um forte abraço.